Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Reter, o seu podcast sobre retenção de cliente que vai trazer insights para aumentar o faturamento e o LTV do teu negócio. O tema de hoje é como medir retenção de cliente, que métricas, como trazer números e resultados ali, como medir uma ação de retenção ou medir quais estratégias de retenção ali estão dando certo e tudo mais. É sobre isso. Eu sou o Vinícius Cardoso, sou CMO aqui na Kev e comigo tá o Gabriel. Se apresenta, Gabriel. Fala, Vini. Prazer estar aqui de novo para mais um episódio do Pode Reter. Sou Gabriel, CEO aqui na Kev e também sou consultor de retenção dos nossos clientes. Então estou bem por dentro do que está todo mundo fazendo. E é parte do meu trabalho dar consultoria para os nossos clientes sobre as métricas deles, ajudar eles a analisar, tirar insight. Então é uma área aqui que eu estou bem acostumado a falar todo dia. Vai ser bem bacana trazer esse conhecimento para o pessoal. Fechou. É isso. Muita gente fala sobre reter cliente. Mentira, pouco a gente fala, a gente que tá falando mais aqui, mas no mercado é difícil o pessoal falar sobre retenção. Mas além de falar de retenção, como é que a gente calcula resultado de ações de retenção, de estratégias que a gente está aplicando, de coisas que a gente faz no dia a dia? O que tem funcionado, o que não funciona e tudo mais? Como é que a gente mensura tudo isso? A gente até fez uma masterclass aqui, né, Gabriel, falando sobre métricas de retenção e tudo mais, mas a ideia aqui desse episódio de hoje é esclarecer e ver que números, o que a gente pode fazer quando a gente pensa em retenção de cliente. Primeiro de tudo, vou deixar tu responder essa. Como é que a gente mensura a retenção de clientes? Mas primeiro, o que é um cliente que está retido, um cliente que está ativo? O que a gente pode considerar isso, Gabriel? Cara, vamos lá. É bom tu ter trazido essas coisas, porque são duas coisas que se conectam, né? Porque reter clientes, como a gente falou lá no primeiro episódio do podcast, é a capacidade da empresa de manter os clientes ativos. Então, para ti conseguir mensurar a retenção, por definição, tu tem que ser capaz de dizer quem são os teus clientes ativos, que aí entra na pergunta que tu me fez agora. Cara, isso é uma pergunta que varia muito, tem muitas respostas diferentes e empresas diferentes tratam com critérios diferentes. O mais comum para negócio transacional, para negócio de varejo, como gastronomia, loja de moda, e-commerce, etc., é tu considerar um cliente ativo alguém que não compra, que comprou de ti pela última vez num determinado tempo para trás. Então, todo mundo comprou nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses, no último ano. Aí, um período para trás, se a pessoa comprou dentro desse período, ele é um cliente ativo ainda. Ah, Gabriel, mas qual período é esse? Bem, aí é outra conversa sobre como é que tu calcula essa linha. Pode ser do chute, tem um cálculo que a gente faz aqui na Kev também. Então tem várias maneiras de tu definir onde é que tu corta essa linha de tempo. Mas além dessa maneira de ver pela linha, tem umas outras maneiras também, né? Eu já vi gente dizer que um cliente só é ativo se ele comprou no mínimo 2 vezes e a última foi recente. Isso eu já vi então, também. O argumento aí é de que se os caras nem chegou a comprar uma segunda vez, ele não pode ser ativo. Ele foi só um... Ele separa, eu já vi essa definição também de separar cliente novo do resto dos clientes. Então, o cliente só fez uma compra, ele é um cliente novo. Ele fez a segunda compra, ele é considerado um cliente ativo. E aí, se essa segunda compra veio dentro de um período específico, tá nos últimos 1 mês, 3 meses ali, ele é considerado um cliente ativo. Mas eu não adquiri, tem gente que conta, eu não tô considerando ele ainda como um cliente porque ele não fez a segunda compra, eu ainda tô num período de conquistar aquele cliente. Então, já vi bastante sobre isso. Eu particularmente não gosto muito dessa definição, já vi muita gente usar, eu particularmente não gosto de usar ela, porque eu acho que um cliente que comprou uma vez só ontem, ele é um cliente novo e ativo. Sim. Porque senão tu vai dizer que o cara que comprou uma vez só ele é um cliente novo, depois ele passar 1 ano sem comprar, ou ele já é um perdido. Mas como é que ele vai ser perdido se ele nunca chegou a ser ativo? É um pouco estranho. Sim. Então eu prefiro dizer que ele é um cliente ativo recente do que dizer que ele não é, que ele só passa a ser ativo depois da segunda compra. Mas tem quem use desse critério. Não, mas o meu ponto aqui não é tanto o critério de qual que é a maneira certa de definir o que é um cliente ativo. A questão é tu escolher uma maneira de definir quem é um cliente ativo para ti e usar isso como base para todas as métricas seguintes, porque todas as outras métricas vão levar em conta o conceito de cliente ativo. Então, se cada dia tu considerar uma coisa diferente, hoje ativo é quem comprou semana passada, amanhã ativo é quem comprou 1 mês atrás. E aí, cada hora que fizer isso, as tuas métricas vão ter valores muito diferentes, tu vai conseguir comparar elas, a evolução delas ao longo do tempo. Né? Então, é importante escolher um jeito e olhar todo o teu histórico baseado naquela definição. E aí também, claro... E não ficar olhando muito para, às vezes, tal empresa calcula de tal jeito. Não, calcula o teu ali e vê, porque tu vai estar comparando contigo mesmo. Então, tu sabe se tu está melhorando, se tu está piorando naquela taxa de retenção, e para cada empresa faz sentido de uma forma.
Às vezes, não tem uma métrica global de retenção de cliente, uma maneira correta de mensurar um cliente tá ativo ou retido, algo do tipo. Acho que não. Acho que é entender e tu usar essas comparações a nível de tempo contigo mesmo, com a tua empresa. Então, entender como é que estava os meus clientes ativos, a minha retenção há 1 ano atrás, há 3 meses atrás, como é que está hoje. Então, ter isso vai te dar já um indicativo se está melhorando ou não as tuas ações de retenção. Isso já é um ponto de partida. Não olhar menos para fora e olhar mais pro teu que tu tá fazendo. E comunicar para dentro também, né? Para quando tu conversar, se tu quiser colocar a retenção como um foco da empresa, é importante quando tu falar com o teu time sobre quantos clientes ativos a gente tem, todo mundo saiba o que isso significa no contexto da tua empresa. Aqui na Kevin a gente passou por esse processo com várias métricas, a gente foi definindo coisas muito básicas, a gente foi definindo o que é um churn, onde é que acontece o nosso churn, onde é que acontece isso. Para quando a gente fala de tal coisa, a gente dizer, olha, eu sei do que isso se refere. A gente fala, quantas vendas teve esse mês? Não, venda para Kevin só é quando entra o dinheiro e quando tem contrato assinado. Então, quando eu falo de venda, eu sei que teve. É importante ter essas definições internas para que o time consiga se comunicar com clareza. Né? Então, definir cliente ativo com clareza para todo o teu time interno é muito importante. E isso é um desafio, principalmente em negócio transacional. Negócio que tem assinatura é mais fácil, né? Se tu é um software como a Kevin, ou se tu é uma revista, ou alguém que tem um contrato mensal, bem, cliente ativo é quem tem um contrato vigente. Aí é mais trivial tu definir. Agora, no negócio transacional é mais desafiador tu ter essa definição e é importante tu escolher uma definição para ter e seguir ela. Beleza, então, como tu comentou, uma das definições aí que a gente vai precisar para todas as métricas que a gente vai acabar discutindo aqui é cliente ativo. E cliente ativo no teu negócio tu define ali de acordo ou com um corte de linha de tempo, que é o mais usual, quanto tempo faz que um cliente não compra, e aí depende de negócio para negócio. Tu é um negócio de alimentação do dia a dia, provavelmente vai ser um tempo menor, 1 mês, 2, 3 no máximo. Se tu às vezes, um varejo de eletrônico, algo do tipo, talvez seja 1 ano. Então, entender essa linha de corte e definir aqui o que é cliente ativo. Essa é uma das maneiras e acredito que seja a mais utilizada aí, que vai funcionar para ti. Outra coisa é inativo. Quando é que considerar um cliente inativo? Aqui na Kevin a gente tem três pontos. Cliente ativo, que é o que a gente considera aqui. Cliente ativo, cliente inativo e cliente perdido. Ou seja, a gente tem 3 faixas de clientes. Então, um cliente que está um tempo sem comprar não é considerado ativo, mas também não consideramos como cliente perdido. Mas depois, quando ele extrapola um certo período ali, então vamos dizer, 3 meses é um cliente de 0 a 3 meses é um cliente ativo, de 3 a 6 meses é um cliente inativo e de 6 a mais tempo sem comprar é um cliente perdido. Então, essa é uma das formas que a gente faz e mensura aqui, né, Gabriel? Exatamente. Até para quem vai assistir a nossa Masterclass, na Masterclass a gente só dividia em 2 parâmetros ainda. A gente falava só de ativo e inativo. Né? A gente adicionou essa outra segmentação mais nos perdidos, porque a gente notou que precisa, principalmente no transacional, como a linha não é fácil de definir onde é que tu perde exatamente, por exemplo, na Kevin, como software SaaS, se a gente perde um cliente que cancela o contrato, o cliente está perdido. Ele tá claro que ele perdeu. Mas, ao mesmo tempo, num restaurante, por exemplo, o cara ficar 3 meses já deveria acender uma linha amarela sem voltar. Mas se ele já ficou 12 meses sem voltar, tu provavelmente nunca mais vai ver esse cara. Então tem uma diferença entre o cara não ter vindo por um tempo onde isso é um alerta e onde ele não ter vindo por um tempo onde desiste de falar com ele porque a chance de tu recuperar é muito baixa. Então, é isso que a gente quis definir. Tipo, olha, aqui tá o sinal amarelo, tu vai perder esse cara se tu não fizer nada. Mas se tu conversar com ele, ainda tem a chance de recuperar, apesar de ser mais difícil. E depois de um certo tempo, tem um período que se ele ficar sem comprar, a chance dele voltar a comprar é realmente muito baixa, não importa o que tu faça. Então, o motivo de surgir esses 3 estágios é para isso. Né? Então, a gente tem os clientes ativos, que a gente tem o objetivo de reter, os clientes inativos, que a gente tem o objetivo de reativar, e os clientes perdidos, que a gente tem o objetivo de recuperar. E quanto mais tempo esse cara está sem comprar, mais difícil é fazer isso. É sempre mais difícil recuperar do que reativar, e é mais difícil reativar do que reter. Então é isso que a gente vai buscando aqui na Kevin. Ou seja, como estratégia de retenção, teu objetivo sempre deve ser manter os seus clientes ativos. Então manter eles comprando, manter dentro do período. Depois de tu perder, começa a ficar mais difícil. As estratégias, a gente gosta de falar aqui, que são estratégias diferentes, principalmente para cada um desses estágios. Então, os clientes perdidos e os clientes inativos são clientes um pouco mais difíceis de tentar trazer de novo para ativos. Então, lembre disso, não deixa o teu cliente virar inativo, virar perdido. Tenta manter ele ali com o cliente ativo e aí são estratégias.
Isso já é um ponto, como a gente está falando de métrica de retenção, essa já é uma métrica importante. Dividir os teus clientes ali por ativos, inativos e perdidos e entender como é que está a quantidade de clientes em cada um desses grupos mês a mês. Essa já é uma forma de metrificar ali a tua retenção. Quantos clientes eu venho mantido ativo mês a mês? Quanto que um cliente esse mês tem, quantos clientes esse mês tem ativo? Quantos clientes tinham no mês passado, há 3 meses atrás, ou trimestral? Então, essa já é uma métrica importante tu ter aí no teu caderninho ou então na tua planilha anotada para estar olhando. Uma métrica de clientes ativos, clientes inativos e clientes perdidos. Outra métrica importante, Gabriel. Importante tu tocar. Eu quero comentar um pouquinho essa questão do clientes ativos que tu falou, que eu acho que é relevante, porque quando a gente fala com os negócios que chegam aqui para serem clientes da Kelly, estão fazendo uma consultoria com a gente, estão fazendo uma reunião de venda, etc. E a gente pergunta para os caras, quantos clientes tu tem? Os caras sempre falam o total de pessoas que já compraram deles algumas vezes na vida. Né? Então os caras falam, eu faço 50 pedidos por dia e eu tenho 15 mil pedidos, 15 mil clientes na base. Só que esses números eles não casam, né? Porque claramente uma boa parte dessas pessoas estão inativas, porque senão tu faria mais pedidos por dia. Se esse pessoal tivesse todo engajado. Então, se tu olhar para o teu número, para a tua base total de clientes como indicador, é um número que mente para ti, ele te prende ao passado. Se no passado teu negócio foi mais próspero que hoje, ou tu nunca conseguiu crescer ao mesmo tempo, mas tu foi pegando de pouquinho em pouquinho clientes, mas tu nunca conseguiu manter eles, tu foi adquirindo clientes e perdendo, adquirindo e perdendo, adquirindo e perdendo, e tu olha para o indicador quantos clientes eu tenho no total, cadastrados no meu CRM, cadastrados no meu RP, esse é um indicador que só cresce, e isso é mentiroso. Então, quando tu começa a analisar mês a mês quantos clientes ativos eu tinha em janeiro, quantos clientes ativos eu tinha em fevereiro, quantos clientes ativos eu tinha em março, aí tu consegue ver um retrato mais pontual do teu negócio. Tu consegue ver uma história do teu negócio, se o teu negócio está crescendo ou diminuindo na tua base de clientela. Porque se tua base de clientes ativos está crescendo mês a mês, significa que provavelmente teu faturamento vai crescer mês a mês, porque tu tá retendo mais gente. Então, conforme tu retém mais gente, e tu adquire um pouco mais de fora também, a tua base de clientes vai crescendo. Agora, se o teu cliente ativo está diminuindo, não importa quanto cliente tu reter, quanto cliente tu adquirir, se tu não tiver retenção suficiente para manter eles, tu nunca vai conseguir crescer teu faturamento. Então, se tu nota que tu está adquirindo 100 clientes por mês e perdendo 100 clientes por mês, teu faturamento vai ficar sempre igual, porque tu tem que melhorar a tua retenção. E aí teu número de clientes ativos vai ficar estagnado. Então é importante tu olhar em conjunto a métrica de aquisição, quantos clientes eu estou adquirindo, com quantos clientes ativos eu tive. Então, aí entra essa questão que tu falou, né, Vini, de que outra métrica também. Eu separaria os pedidos que tu teve em cada mês, quantas compras tu teve no mês, por 3 tipos por tipo de cliente. Das compras que tu teve no determinado mês, por exemplo, vamos supor que tu teve 100 compras. Quantas dessas 100 vieram de clientes novos, que compraram pela primeira vez nesse mês? Quantos vieram de clientes que já eram clientes antes desse mês, ou seja, clientes que estavam ativos? Quanto foi de clientes reativados e quantos foram de clientes recuperados? E tu conseguir olhar as tuas compras nesses 4 pilares. Porque aí tu vai saber como é que tá a tua performance de retenção no total. Tu tá dependendo sempre de aquisição todos os meses. E a tua retenção, tu tá conseguindo recuperar também? Ou tu só tá conseguindo trazer venda de quem já estava ativo? Ou de quem estava ativo tu não consegue trazer tanto, mas tu fez uma campanha de desconto e trouxe só recuperados? Então, tu separar tuas compras por categoria de cliente, eu acho que é um ponto de partida importante. Então, legal. Eu vou só voltar um pouquinho, porque eu não podia deixar de falar de um cliente que chegou aqui pra gente, que eu tô conversando com ele, e aconteceu esse caso que tu tinha comentado. Eles são um e-commerce e ele já tem muitos anos de mercado ali, ele tem mais de 100 mil clientes na base. Só que hoje ele faz 500 pedidos mês. Então imagina, ele tem 100 mil clientes na base e faz 500 pedidos mês. Teve bons momentos, e aí ele estava me explicando, que teve uma época que ele fazia mais de 5 mil pedidos mês. Então acabou caindo um pouco a aquisição dele. E isso é até algo legal a gente comentar, porque teve um cliente aqui na Kev que a gente começou a mostrar para eles, que era de e-commerce também, que a gente começou a mostrar, olha, tem que subir uma bandeira amarela aqui, um alerta, porque vocês estão caindo na aquisição e a retenção de vocês não tá boa. Ou seja, tava realmente. Só que a quantidade de faturamento deles ainda tava ok. Tava mantendo a mesma média, só que a retenção tava baixa. Tu conhece esse caso melhor que eu, mas a retenção deles tava baixa, a aquisição também não tava indo muito bem. E aí eles tiveram que mudar um monte de coisa na estratégia deles ali para hoje tá crescendo. O que aconteceu, na verdade, que a gente viu nesse caso aí, tentando trazer um pouco mais de contexto, o que foi? Eles tinham uma retenção baixa e uma aquisição decadente. Então a aquisição deles foi muito boa na pandemia, eles começaram a perder a aquisição com o tempo.
E aí o faturamento deles começou a cair. Em um momento o faturamento deles ficou estagnado. Só que por que estagnou? Estagnou porque a retenção melhorou. A gente fez uma série de coisas aqui na Kev, melhorou a retenção deles, e o faturamento ficou estagnado. Só que a aquisição seguia caindo mais e mais. Só que a retenção estava aumentando mês a mês. Uhum. E quando olhava para o faturamento, dizia que estava sempre igual. Só que o cenário dele não era um cenário de estagnação. O cenário dele era um cenário de crise na aquisição e recuperação na retenção. Então ele estava conseguindo reter mais gente e adquirindo menos novos. Então a gente tem que chamar ele e falar, olha, volta a trabalhar na tua aquisição em conjunto, porque a gente resolveu a crise pontual da tua retenção, mas tu não conseguiu se recuperar da aquisição ainda. Então se tu conseguir trazer mais cliente agora que a tua retenção está melhor, teu faturamento vai subir. E foi o que aconteceu. Agora a gente está começando a ver uma melhora de novo na aquisição dele, com a nova retenção numa posição melhor do que estava um ano atrás, e o faturamento dele voltou a subir, né? Então foi uma questão de inversão ali, onde a aquisição teve uma queda com uma subida na recuperação, que estagnou o faturamento. Não, legal, foi essa troca mesmo aí de... eu lembrei agora, então essa questão de não mostrava ali, só que a aquisição a gente já via que estava caindo muito. E aí a gente teve que ajustar esses dois pontos. Mas aquilo que tu falou também da questão do e-commerce, do e-commerce que eu comentei ali. Ele não é cliente nosso ainda, mas provavelmente para acabar sendo que eu tô bem nesse momento de conversar com ele, mas é isso. Ele fala, quantos clientes tem na base? Foi a primeira coisa que ele falou pra mim. Tenho 100 mil clientes na base. Tá, beleza. Quantos pedidos tu faz por mês? 500 pedidos por mês. Então tem essa discrepância aí, e olhar para clientes ativos é uma métrica mais realista. E aí o segundo ponto, como tu já entrou aí, essa questão, começar a medir no mês, naquele mês que a gente está trabalhando, quantas compras vieram de clientes novos, clientes ativos, clientes inativos e clientes perdidos. Então, entender o que tu tem de clientes ativos que estão comprando. E aí tem uma outra taxa que vem disso, né, Gabriel? Que é a de reaproveitamento da base, né? Reaproveitamento da base é uma taxa bem interessante que a gente começou a medir aqui na Kev. Foi uma métrica que a gente criou aqui dentro, na verdade, porque eu senti a falta, em todos esses anos que a gente está trabalhando com isso, eu senti falta de uma métrica-chave para olhar para a retenção no varejo e em negócios transacionais. E aproveitamento da base foi essa métrica pra gente. Então, o que é o aproveitamento da base? A gente define quantos clientes tu tem ativos, dessa forma que a gente falou. Então, tu tem 1.000 clientes que compraram uma vez nos últimos 6 meses. Tu tem esse número. Se tu definiu qual que é o critério para um cliente ser ativo, a qualquer momento tu consegue dizer quantos clientes ativos tu teve no início daquele período, certo? Então, no dia 1 de janeiro, eu tinha 1.000 clientes ativos. Pegando todas as compras de janeiro, pegando todas as compras que aconteceram no período de janeiro, quantas dessas compras foram de clientes que eu já tinha comprado de mim antes? Ou seja, clientes que não vieram adquiridos em janeiro, clientes que já eram clientes da minha base antes de janeiro. Tu pega esse número de pessoas, vamos supor que tu teve aí 30 compras em janeiro, dividido em 30 compras em janeiro de clientes que já eram teus clientes antes desse momento. Então tu divide esse 30, que é o número de pessoas que compraram de ti em janeiro, que já eram teus clientes, por 1.000, que é o teu número de clientes ativos no início de janeiro. E isso vai te dizer quanto tu conseguiu aproveitar da tua base. E vai dar aí um 3%, ou mais ou menos. Acho que isso, tá 3% exato. Matemática, mas... Então, tu vai ter 3% de aproveitamento da base. Por quê? Porque tu conseguiu pegar dos teus 1.000 clientes ativos, trazer 30 deles para comprar nesse mês. Dos 1.000 que estavam ativos no começo do período, 30 deles compraram nesse mês. Aqui a gente considera junto, a gente divide pelo número de ativos, mas considera daqueles 30, mesmo que eles tenham sido reativados ou recuperados, a gente considera eles na divisão também. Então, qualquer cliente que já tenha comprado de ti antes e voltou a comprar, a gente considera nesse grupo e divide pelo número total de ativos no começo do período. Então, E isso é uma métrica muito bacana, porque ela... Pode falar. Então, basicamente, o que a gente traz o que a gente tem de clientes ativos para considerar o que a gente quer, o que a gente quer recuperar, o que a gente quer utilizar desses clientes. Então, por exemplo, eu tenho ali, como o Gabriel falou, 1.000 clientes. Eu quero fazer esses 1.000 clientes ativos comprem nesse mês. Cada mês eu quero que alguns daqueles clientes comprem. E aí, o quanto tu aproveitou desses 1.000 que tu tem ali, a gente chama aqui de taxa de aproveitamento da base. Então, aí nesse caso, trazer ali para 33% de reaproveitamento da base. Essa é a taxa, ou seja, quantos comprou naquele período específico que eu estou analisando, geralmente por mês, mais dos clientes ativos que eu tenho, que aí depende ali de quantos meses tu considera um cliente ativo, e aí vai ter um montante que tu vai ter. É isso, né? A
A ideia dessa métrica é exatamente isso. A ideia dessa métrica é tu começar o mês e tu olhar para os teus clientes ativos como oportunidades. Então, no começo do mês, tu tinha 1000 oportunidades para aproveitar. Quantas delas tu aproveitou dessas oportunidades que tu tinha, né? Sim. Então, essa é a ideia dessa métrica. Ela é uma métrica muito bacana de tu olhar o histórico dela, porque ela representa a performance da tua retenção num todo. Porque ela vai além de qualquer campanha pontual, né? Se a tua retenção tá melhor porque a qualidade do teu produto melhorou, se a tua retenção tá melhor porque tu tá fazendo mais mídia social, se é porque tu colocou um software de mensageria como a Kev, ou não importa o que tu tá fazendo, se o teu aproveitamento da base tá subindo, a tua capacidade de aproveitar a tua base, de aproveitar as tuas oportunidades de clientes que tu já tem, tá melhorando, não importa o motivo pelo qual isso tá acontecendo. Então é uma métrica muito boa para indicar uma comparação de um mês para o outro mais pontual. Porque, por exemplo, se tu melhorou a tua retenção, tu estava indo mais ou menos em janeiro, e em fevereiro tu fez algo para melhorar, para aproveitar mais clientes base, tu queria trazer teus clientes de volta. O teu número de clientes ativos talvez não suba tão rápido, não suba tanto, quanto o teu aproveitamento da base vai subir em relação um mês ao outro. Vai ser mais fácil de notar essa diferença. Porque o clientes ativos, ele vai sendo construído ao longo dos últimos 6 meses, por exemplo, certo? Se tu definir o teu parâmetro em 6 meses como linha de corte, esse dado vai depender da tua performance de todo esse período que tu está levando em conta para considerar o cliente ativo ou não. O aproveitamento da base vai depender da tua performance, da tua capacidade de reativar, trazer aquele pessoal de volta nesse mês. Então, se nesse mês tu fez uma campanha de Black Friday, uma campanha de pontual, tu montou mais mensageria e tudo mais, é uma taxa muito boa de tu conseguir acompanhar a performance dessas ações e ver se tu conseguiu, de fato, aproveitar melhor as tuas oportunidades. Ali é um... Como é que é? Um indicativo que tu consegue fazer ele alterar e mudar mais rápido. Então ele é mais sensível às alterações que tu vai fazer naquele mês ou naquele período que tu tá fazendo. Bom ponto. Exato. O que a gente tem mais de métricas, principalmente pensando na... Eu sempre gosto de usar a Masterclass que a gente fez, a primeira Masterclass que a gente fez aqui na Cap, falando de métricas de retenção, que foi incrível. Mas que a gente consegue trazer mais de métricas aí que o mercado está usando e que a gente vem utilizando aqui também na Cap, Gabriel. Bacana, cara. Eu acho que a gente falou um pouquinho ali antes sobre quebrar o número de compras por tipo de cliente, né? Sobre quebrar quantas compras de clientes ativos, quantas compras de clientes novos, etc. A mesma coisa é um argumento que deve ser feito para faturamento. Porque quanto do teu faturamento veio de clientes novos, quanto do teu faturamento veio de clientes ativos, quanto do teu faturamento veio de clientes recuperados e reativados. Por que o faturamento é importante fazer em comparação com as compras? Porque o ticket médio de quem já é teu cliente quase nunca é o mesmo do teu ticket médio de quem é novo cliente. Pessoas que são clientes da tua base geralmente têm ticket médio mais alto. Clientes retidos costumam ter ticket médio mais alto. Então é extremamente relevante para te saber da onde está vindo o dinheiro da empresa. Manter uma empresa saudável é sobre fluxo de caixa. Então, saber de onde é que está vindo o dinheiro, de onde é que está ingressando o teu dinheiro, se o teu dinheiro está dependendo dos teus clientes que tu já tem, ou se o teu dinheiro está dependendo só da tua aquisição, é importante até para te comparar, porque às vezes tu vai ver ali que 20% dos meus clientes são clientes da base, mas 40% do meu faturamento é faturamento da base. Então, tu consegue ver que o quanto de faturamento, o percentual de faturamento não vai ser o mesmo percentual de clientes que vieram naquele mês, né, de compras. E aqui na Kev, só para deixar um disclaimer, a gente considera faturamento da base o somatório dos clientes, do faturamento dos clientes que são ativos, reativados e recuperados. Então, somando esses três, a gente coloca que é o faturamento da base, ou clientes da base, né? Isso. Exato. Aí, claro, a gente geralmente vai além e quebra e mostra o individual também, mas a soma desses três a gente considera como faturamento da base total, né? Porque todos esses já eram da tua base de clientes antes. E aí, se tu quiser ver granulado, pode conseguir ver isso granulado. A gente também costuma quebrar o faturamento da base, além de por categoria, que é por período, por tipo de cliente, né? Por ativo, inativo e recuperado. Além disso, e perdido, além de por tipo de cliente, a gente consegue ver faturamento por recência também, que também é bacana de ver. Isso é muito legal. É um cálculo mais complicado, tá? Mas eu acho que vale a pena. Tu ver, pega o teu faturamento da base, ou seja, pega em janeiro, tu vendeu R$1.000. Desses R$1.000, R$600 vieram de quem já era teus clientes antes. Já era da tua base de clientes. Quantos desses R$600 veio de quem estava um mês sem comprar de ti? Quantos desses R$600 veio de quem estava 2 meses sem comprar de ti? Quantos estavam 3 meses sem comprar de ti? E começa a quebrar isso por quanto tempo faz que as pessoas não compravam e compraram agora. O que isso te diz que é bacana demais? Ele te mostra o padrão de recompra do teu negócio. Porque se muito do teu faturamento todo mês
a fatia de faturamento por recência que mais dá retorno para ti é quem estava 3 meses sem comprar, significa que teu cliente tem um fluxo de recompra de em média 3 meses. É muito legal. E todo mês, o faturamento por recência diz que quem estava 3 meses atrás sem comprar foi quem comprou agora, e não quem estava 1 e nem quem estava 6. Então, isso é bacana para te ver se tu precisa fazer esforço para encurtar o ciclo de recompra. Às vezes tu vê, porra, eu tô trazendo cliente na base, mas é um pessoal que estava muito tempo sem comprar. Por que eu não aproveitei melhor eles antes? Como é que eu posso fazer para diminuir esse ciclo de recompra? E tem muito... Ou então também o contrário também acontece. Né, de tu ver que tu tá trazendo só o pessoal que é muito recente, só quem tá comprando é quem comprou também mês passado ou 2 meses atrás, mas quem comprou há mais de 6 meses não tem ninguém. Então o que eu posso fazer para engajar mais esse pessoal mais para trás? As duas coisas acontecem, a gente consegue ver por faturamento da base e por recência. A primeira vez que eu vi esse gráfico eu achei lindo demais. Principalmente porque a gente pensa, pô, o cliente fez uma compra hoje, nesse mês. Eu quero olhar agora por que clientes têm mais faturamento e clientes de mês de 3 meses atrás do que do mês passado. E aí é um ótimo indicador para mostrar o padrão de consumo do teu tipo de negócio. Às vezes, o tipo de recorrência do teu negócio é 3 meses, é 6 meses. Por exemplo, a gente tem clientes aqui que são de oficinas mecânicas que fazem a parte de troca de óleo. Não vai ter um gap, a gente precisa fazer mais retenção. A gente traz isso em várias conversas. Então o cliente veio hoje, eu vou tentar estimular ele a voltar mês que vem aqui já. E às vezes o teu negócio não tá para isso. E aí quando a gente aplica nesse gráfico aqui, olha o histórico do cliente, aplica nesse gráfico, a gente já entende o padrão de recorrência daquele tipo de negócio. E aí às vezes é 3 meses, 6 meses, e a maioria dos clientes, geralmente que não é um ciclo onde tu pode consumir muito curto, como por exemplo restaurante, até shopping, até quando a gente pensa em casa de roupa e shopping, geralmente não é um mês seguinte. 3 meses, 4 meses, é um pouco a mais ali o tempo que o cliente volta de novo. Geralmente quem comprou, principalmente um tênis, a gente comentou no último podcast, a pessoa que acabou de comprar 3, 4 tênis agora, ele não vai comprar no mês que vem mais tênis ou algo do tipo. Provavelmente vai demorar um pouco ali, quando o tênis dele parar, não tiver mais, tiver furando o tênis, isso acontecer daqui a um ano ou algo do tipo, que ele vai precisar de novo do teu produto ou de produtos teu. Então, esse gráfico eu gosto muito, principalmente para esclarecer, clarear ali pra gente qual que é a recência ali, quanto tempo geralmente aquele negócio consegue fazer o cliente estar voltando, mesmo sem estar aplicando nenhum tipo de estratégia de retenção. Exatamente, eu acho que ele fala muito, né, sobre o teu negócio, sobre o contexto do teu negócio. Eu acho que isso é bacana. Porque toda métrica tem que ser conseguida ser transformada em um insight de verdade e numa capacidade de tomar ações a partir disso, né? Então, esse é um gráfico que ele te permite uma gama de ações. Vou estar falando, eu quero encurtar meu padrão de recompra, eu quero atingir pessoas mais antigas. Ele te dá saídas de tomada de decisão muito fácil, né? Muito, muito óbvias. Então, e tem um outro gancho que eu também queria trazer para cá, para falar sobre taxa de recompra. Apesar de que na Kev a gente chama de taxa de recompra uma coisa que alguns outros lugares chamam diferente. Então, queria fazer esse adendo aqui. Manda, explica. Mas o que eu tô querendo falar é basicamente, tu sabe quem são teus clientes ativos, certo? Então tu sabe ali que tu tem, igual a gente tá falando, 1.000 clientes ativos que são quem comprou nos últimos 6 meses, é o exemplo que a gente tá usando aqui até agora. Quantos desses 1.000 clientes tem pelo menos 2 compras em percentual? Entende? Então, desses 1.000 clientes, 400 têm 2 compras ou mais no histórico deles. Então a tua taxa de recompra, para mim, é 40%. Isso é o que a gente considera taxa de recompra aqui na Kev. Na Kev, taxa de recompra é quantos por cento dos teus clientes ativos tem 2 compras ou mais no histórico dele. E eu acho que isso é uma métrica muito importante, cara, porque se tu olhar só para clientes ativos nessa questão de período de tempo como definição de perda de cliente, ela é uma métrica que pode te enganar. Se tu teve uma aquisição muito boa por um tempo, tu pode ter o teu número de clientes ativos subindo muito alto por causa da aquisição, mas a tua retenção não está necessariamente boa porque tu não está conseguindo gerar recompra. Então, quando tu olha a evolução do teu número de clientes ativos em conjunto com o teu percentual de taxa de recompra, tu vai conseguir entender se tua retenção está realmente... teu número de clientes ativos está aumentando porque as tuas recompras estão aumentando, ou se o teu número de clientes ativos está aumentando porque a tua aquisição está aumentando. Porque quase nenhuma métrica, quando tu olha ela sozinha, conta uma história toda, né? Quando tu quer olhar um contexto de uma empresa, tem que olhar vários KPIs para entender aquela história como um todo. Então, quando tu começa a olhar quantos clientes eu adquiri nos últimos 6 meses, quantos clientes ativos eu tenho,
E qual que foi a taxa de recompra minha mês a mês nesses últimos 6 meses? Se tu olhar para esses 3 indicadores juntos, tu consegue entender como é que tá a performance daquela empresa no quesito retenção. Porque tu vai saber, pô, eu estou gerando mais recompras agora, eu estou gerando menos recompras, eu estou gerando mais aquisição. Então essas 3 métricas em conjunto falam muito bem. E sobre taxa de recompra, provavelmente vai ter essa dúvida, mas eu já vou te perguntar aqui para deixar claro. Quando eu considero, vamos lá, eu estou pegando aqui 1.000 clientes ativos, clientes que compraram nos últimos 6 meses. E aí considero quem desses clientes, aí que tá o pulo do gato, falou que durante a vida toda dele já comprou 2 vezes. Ou seja, quer dizer que talvez nesses últimos 6 meses que considera ele um cliente ativo, ele tenha feito um pedido só. Porém, em algum momento ele já fez mais de um pedido. E aí ele tá agora como ativo, mas ele já fez mais de 2 pedidos. E se um cliente que tu adquiriu esse mês, ou nesses 6 meses, e já fez o segundo pedido, aí que ele entra na porcentagem ali de taxa de recompra. É isso, né? Eu considero a vida toda dele para as 2 compras ou mais. Pelo menos aqui no meus cálculos, aqui na Kevin, eu faço assim. Exato. Então, mas só para deixar claro, porque às vezes a gente pensa que taxa de recompra é dos clientes ativos, quantos compraram nesse período de cliente ativo. Ou seja, ele já tem que ter feito 2 pedidos nesse período que eu estou considerando de ativo. Mas não, ele tem que estar um pedido aqui dentro desse período que eu considero como ativo. Mas, claro que para clientes novos que estão agora, já tem que ter feito o segundo pedido ali naquele momento. Mas se eu tenho um cliente que fez o último pedido nesse mês e ele é um cliente antigo ou algo do tipo, ele também entra ali na porcentagem que vai considerar aumentar a tua taxa ali para cima. Então, 40%, ou seja, ele vai estar considerando mesmo que tenha sido feito um pedido só nos 6 meses. Isso, né? Exatamente isso, cara. É bem. Só para deixar claro que pode ser que tenha algumas dúvidas aí, como a gente está querendo trazer esses números, é legal. Outra coisa, a gente está falando muito de métricas de retenção, é o objetivo desse episódio, falar de métrica de retenção de cliente, como medir isso, e a gente nem entrou ainda em cohort. Geralmente, quando a gente pensa em métrica de retenção, pensa em safra, em cohort, em pegar mês a mês, quem são os clientes daquele mês que não compraram, que continuam comprando mês a mês e coisa do tipo, é o famoso cohort. Quando a gente fala em métrica para retenção, cohort é um gráfico conhecido, diríamos assim. Apesar de que muita gente que a gente acaba falando, conhece cohort, eu já ouvi falar de cohort, ainda não, até porque retenção de cliente é algo novo que eu gosto de dizer que está sendo cada vez mais falado, cada vez mais as empresas estão dando importância, mas eu ainda considero um assunto novo, por isso até motivo pelo qual a gente está aqui conversando, discutindo para informar mais o mercado. Mas cohort, o que fala, o que mostra, o que é um cohort, Gabriel? Cara, cohort é engraçado tu falar, assim, porque o pessoal sempre fala disso como retenção, e eu nunca começo por aí, porque eu acho que eu já interrompi porque eu achei engraçado. Eu falei, caramba, sempre quando a gente fala de métrica de retenção, hoje todo mundo olha para cohort. E aqui a gente tem muitas métricas antes de entrar em cohort, né? E aí eu pensei, caramba, a gente já falou de várias coisas e não entrou em cohort ainda. Porque quando a gente fala de cohort, ele acaba dando mais trabalho para te montar, mais trabalho para te acompanhar, mais trabalho para te analisar. É uma métrica complexa, né? De tu acompanhar ela no teu dia a dia. Tanto até de entender, né? Para algumas pessoas, até para entender aquilo. Exatamente. E assim, eu quis trazer nesse episódio e botar mais à frente, eu sempre divulgo aqui esses KPIs mais simples, esses indicadores mais simples que a gente conversou antes, porque aí são números que são mais fáceis da pessoa traçar ali com poucos dados sobre o cliente. Se tu tiver quem comprou de ti, quando comprou de ti, tu já consegue calcular todos aqueles indicadores que a gente conversou até agora e traçar todo um histórico que fala muito. Para mostrar que, medir retenção não precisa ser um bicho de 7 cabeças, não precisa ser um gráfico complicado, não precisa ser um cohort. Então dá para te pegar alguns indicadores que são simples de fazer e ter um cenário muito bom. Mas, entrando nesse mundo à parte do cohort, vamos ver o quanto a gente consegue falar disso no podcast, né, sem o apoio visual. Porque cohort é muito apoio visual, é muito mostrar a imagem, as linhas, as colunas e se exemplificar. Falar de cohort sem estar com um gráfico aqui é meio difícil. Mas cohort nada mais é do que analisar a evolução de um comportamento de um grupo específico ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Então, a evolução de um comportamento de um grupo específico ao longo do tempo, certo? Então tu quer fazer o seguinte, vamos pegar grupos, vamos dividir a tua base em grupos. Então tu tem toda a tua base de clientes, tu tem 1.000 clientes, tem 10.000 clientes.
quantos teus grupos podem ser divididos por safra, que a gente costuma chamar que é período de aquisição. Esse é um cohort muito comum. Então, desses teus 10 mil clientes, quantos foram conquistados no mês de janeiro de 2023, no mês de fevereiro de 2023, no mês de março de 2023? Se tu conquistou 1.000 clientes novos no mês de janeiro de 2023 e 1.000 em fevereiro de 2023, esses são teus cohorts. O cohort de janeiro de 2023, o cohort de fevereiro de 2023. Então, tu pode ter um cohort por safra. Cohort, a tradução é grupo, basicamente, do inglês, né? É agrupamento. Então, um grupo com características em comum. Então, se tu for pegar... Tu pode pegar a tua base, tu pode ter cohort por safra, que é muito comum, mas tu pode ter cohort por gênero. Tu pode separar homens e mulheres. Então, dos teus 10 mil, tu pode ter 5.500 homens e 4.500 mulheres, por exemplo. Esses são 2 cohorts diferentes. O importante é que tu sempre vai estar olhando para uma comparação entre grupos. Porque o que tu quer ver é como diferentes grupos evoluem ao longo do tempo. O que tu quer ver é, será que quem compra mais na minha marca? Será que mulheres compram mais ou será que homens compram mais? Será que a minha retenção foi melhor dos clientes que eu adquiri em janeiro ou dos meus clientes que eu adquiri em fevereiro? Porque eu tinha ações comerciais rodando diferentes nesses momentos. Então, é sempre sobre comparar o comportamento de 2 ou mais grupos. Né, para te analisar esse comportamento, para te conseguir ver essa mensuração. Então, e aí, tu mensura um comportamento. Então, a gente já definiu que tem os cohorts, que são os grupos, e tu quer ver a evolução de comportamento. Que comportamento pode ser esse? Pode ser recompra X meses depois da aquisição. Então, vamos supor assim, tu vai imaginar um gráfico onde tu tem 2 linhas, uma para homens e uma para mulheres, simplesmente. E aí tu tem várias colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. E isso representa quantos meses após essa pessoa virar cliente, ela comprou de novo ou não. Então tu vai ter ali um gráfico de homens, e aí tu tem, vamos botar os 2.000 homens e 3.000 mulheres, para simplificar a conta. Tu tem 2.000 homens e 3.000 mulheres. No primeiro mês após a aquisição, no mês 1 após a aquisição, tu tem que 1.000 homens compraram. Então tu tem 50% dos homens compraram um mês após a aquisição. No mês 2 após a aquisição, tu tem 500. 500 homens compraram 2 meses após ele ser adquirido. Então tu tem aí já 25% de recompra, né, desse padrão de comportamento. Tu consegue ver que esse número vai ir diminuindo. É fácil de imaginar que lá pelo mês 10, dos 1.000 homens que tem a tua base, só 50 pessoas compraram 10 meses depois de virar cliente, seguiram comprando 10 meses depois. Então aí tu vai ter só 2% dos 1.000. Isso, aí a ideia, né, dos cohorts é como o Gabriel falou, é entender agrupamentos e geralmente a gente coloca por data, então por tempo, então mês a mês. Basicamente a gente olhar para e aí eu trazer para um caso prático aqui que muita gente usa esse cohort eu quero saber naquele mês, o Gabriel colocou aqui por gênero, mas eu quero saber naquele, por exemplo, um exemplo do mês de Black Friday. Em Black Friday, às vezes eu adquiro muito cliente. Só que como é que é essa safra um mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois? Eles continuam comprando comparado com uma safra do mês 6, por exemplo. Por quê? A campanha que tu fez na Black Friday trouxe provavelmente muita gente que veio por causa de promoção, que veio por causa de preço baixo. Já uma safra que veio no mês convencional, vamos dizer assim, não tem nenhum evento específico ou algo do tipo, ele talvez tenha uma retenção melhor porque comprou por causa de qualidade e tudo mais, então não estava buscando preço. E aí tu vai ver lá, geralmente os gráficos cohort, pensando mês a mês depois, tem as corzinhas. Então tu vai ver que aquela linha do mês 6, ela ainda tá mais escurinha quando compara com o mês ali da Black Friday. Então tu vê num gráfico linhas de meses diferentes, como é que ele comporta dali pra frente, a partir daquela data pra frente. É basicamente isso, e um exemplo que a gente já viu e aplicou aqui com alguns clientes no nosso gráfico cohort que a gente mostra, é isso, é comparar uma ação específica com outras ações que são feitas nos outros meses. E Black Friday é um exemplo clássico, né? Que traz muito cliente, mas na maioria dos casos, e a gente consegue provar, geralmente isso a gente acaba falando que é meio intuitivo, geralmente quem vem de Black Friday não são clientes bons e tal. A gente consegue olhar isso e provar através do gráfico, do cohort. Que é isso também, né? Total, isso da safra é usado muito para esse exemplo que tu deu, mas eu gosto de fazer também por grupos gerais, porque tem muitos negócios que usa para tipo de cliente. Então imagina que tu tem uma empresa que tu... Tem cliente nosso, inclusive, que vende B2B e B2C.
Então, tu comparar o cohort dos dois entre esses dois grupos vai te dar uma ideia de quais que é o teu grupo de cliente que é mais lucrativo entre eles. E aí isso pode ser por idade, às vezes. Por exemplo, se tu vende, imagina uma loja de moda masculina. Eu não sei, mas imagino que se for uma loja de moda masculina focada em ternos, provavelmente as vendas de clientes de idade mais alta, de 40 a 60 anos, provavelmente vão ter um ticket e um cohort melhor do que clientes jovens que eu imagino que vão comprar terno só para formatura. Estou fazendo aqui uma leitura bem simplista, mas para te mostrar que talvez um cohort por idade faça sentido nesse contexto. Para te ver o que faz sentido. Então, é sempre sobre ver comparação de diferentes grupos e como comportamentos desses grupos evoluem ao longo do tempo. Aí, claro, para ficar mais visual, para entender melhor, aí busca no Google, pega material, pede material pra gente tem um monte de material também. Assiste a Masterclass do Kevin, que na Masterclass a gente mostra bem visual e como calcula e como exemplifica, mas é um conteúdo bem bacana, é uma análise bem bacana de se fazer com certa frequência, que pode falar muito sobre a tua retenção ao longo do tempo. Né? Se quiserem saber mais sobre cohort, vai lá no Instagram da Kev e manda aqui, ó, eu quero conteúdo sobre cohort, eu quero que a gente planeje um conteúdo, faz uma masterclass, cria um material aí específico para cohort. E claro, aqui o Gabriel ele já foi para algo mais avançado, né? Porque geralmente quando a gente fala em cohort é a safras de mês, pela aqui a gente consegue fazer essas um pouco mais avançado, mas na maioria dos casos eu quero olhar o cohort por safra mensal. Na maioria das pessoas que sabem um pouco de cohort, o cérebro já leva para esse lado. Mas o cohort, como o Gabriel falou, não é só de agrupar pela safra do mês que aquele cliente foi adquirido. É por gênero, é por tipo, é por faixa etária, Então aqui a gente já vai adentrando um pouco a mais. Isso a gente nunca gosta de ficar no superficial, né, Gabriel? Aqui quando a gente fala de retenção, a gente o que dá pra fazer algo mais avançado? E é por onde a gente acaba indo. Uma coisa que às vezes... tentar levantar a ideia, eu acho bacana de tentar gerar a ideia aqui no pessoal que está estudando de pensar em análises criativas que façam sentido para o negócio deles, né? Tentar pensar em coisas que talvez se eles forem buscar na internet eles não achem a respeito, mas que aqui no podcast talvez eles não, apesar de não ter um apoio de como calcular exatamente, posso ter a ideia de, eu podia tentar comparar meus tipos de cliente, eu podia tentar comparar, ver qual cliente que é mais lucrativo, qual que não é mais lucrativo, que tipo de análise eu faço para ver isso. Então, sempre que eu posso dar um passinho a mais e tentar gerar esse tipo de ideia no sentido de trazer uma análise que talvez a pessoa não conheça para falar, eu sempre dou assim, esse passinho extra, digamos assim. E é esse o nosso objetivo aqui como podcast, atiçar aí, gerar insights para que tu possa aplicar essas coisas, sem dúvida. Mandando muito mais uma vez, Gabriel. E uma coisa... Estou olhando aqui na minha colinha, mas uma coisa que a gente fala bastante aqui dentro é a questão da confusão hoje que existe no mercado de LTV para CLV. Muita gente nem sabe o que é CLV, muita gente só acaba colocando LTV como CLV em alguns casos, quando tu quer trazer o dado de um cliente. Eu vou dar um esclarecimento agora sobre isso, mas foi legal até que a gente viu um documento da Meta, no Facebook, onde ele falava de LTV e PLTV, de Predictive LTV, algo do tipo, como se fosse o PLTV fosse algo para dizer que é preditivo. Quando, na verdade, quando tu fala de LTV, tu já está prevendo o quanto que um cliente teu vai gastar contigo a partir daquela data que tu adquiriu ele. E como é que tu vê isso? Vamos lá, primeiro voltando. Manda. Tu falou ali de a confusão que existe entre LTV e CLV. Na verdade, a confusão não existe entre esses dois, porque o que acontece é que as pessoas não sabem o que é CLV e usam LTV para tudo, né? Então, LTV tem uns 10 mil significados diferentes. E aí ninguém consegue ter uma conversa sã, porque todo mundo trata tudo de LTV. Então, isso me incomoda um pouco, na verdade. Mas vamos usar esse espaço para tentar esclarecer um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma conversa bacana de ter. O LTV, que todo mundo fala, sobre o que ele fala? O que é a métrica do LTV? O LTV é uma métrica que tem o objetivo de prever um cliente que chegar hoje na tua marca, na tua empresa, comprou hoje, quanto ele vai gastar contigo ao longo da vida. Então o LTV é uma métrica que tem esse objetivo, de prever o quanto um cliente novo irá gastar com você ao longo da vida. Como é que tu faz essa previsão? A partir do histórico de outros clientes que tu já teve. Então tu olha para tua base atual, o histórico da tua base atual, tu faz algumas contas, tem várias contas diferentes. Se tu for olhar, a tua internet está cheio de cálculo diferente. Depois a gente pode entrar um pouco em como fazer alguns exemplos disso. Mas tu faz algumas contas baseadas na história dos teus clientes atuais para dizer, olha, se chegar um cliente meu hoje,
ele vai gastar comigo ao longo da vida tanto. Porque quando tu vende um hambúrguer na tua empresa, tu não espera vender um hambúrguer uma vez só, certo? Se todo cliente que for na tua empresa comprar uma vez só, tua empresa quebra. Então o LTV é uma tentativa de adivinhar quantas vezes o cara vai e quanto ele vai gastar contigo ao longo do tempo. É isso que ele tenta gerar. Tipo, ao longo de toda a vida, quanto ele vai gerar de caixa para a empresa. Então o LTV é sempre preditivo e sempre sobre um grupo. Tu pode também ter E ajuda bastante também ter esse LTV, tu saber o LTV do teu negócio, porque ajuda também para quando tá pensando em aquisição, quanto que tu pode despender ali em aquisição de cliente, colocando, claro, tuas margens, teus custos e tudo mais, mas entender o quanto que isso o quanto que tu pode gastar na tua aquisição. Total, porque assim, eu já cansei de ver um argumento que eu acho frágil de tráfego pago. Por exemplo, tem um colega meu que faz tráfego pago, e aí a hamburgueria falava, pô, eu não posso gastar 10, 15 reais para trazer um cliente da minha marca, porque isso é todo o lucro que eu tenho naquele pedido. Então, pô, mas se o cara estiver adquirindo e ele for uma vez só, de fato a tua hamburgueria não tá tendo sucesso. Então tu tem que pensar, se a tua hamburgueria for boa, esse cara que foi lá uma vez e teve um custo de aquisição de 15 reais, ele vai voltar 7, 8, 10 vezes. Então tu tem que comparar o teu CAC não com o preço da primeira compra. O teu CAC tem que ser comparado com o LTV. Claro, se tu não sabe qual que é o teu LTV, tu vai ter que comparar com alguma coisa. Mas a ideia é que tu compare o teu custo de aquisição com o LTV, né? Igual o Vini estava falando, para ficar uma comparação justa. Em negócio que tem ticket médio muito baixo, para te saber se a estratégia de tráfego pago, de anúncio de marketing está sendo efetiva, é muito difícil tu comparar só com a primeira compra, porque o ticket médio é muito baixo e tu vai estar sempre no prejuízo. Então, se tu não faz uma boa conta de LTV, tu nunca vai conseguir saber se teu CAC é bom ou não, ou se ele é lucrativo ou não. E aí, onde é que entra o CLV nessa coisa toda, né? Se o LTV é sobre predição, se é sobre prever quanto um cliente vai gastar no futuro, ou ao longo da vida dele, onde é que entra o CLV? O CLV é sobre passado e histórico. E enquanto o LTV é sobre um grupo, o CLV costuma ser sobre uma pessoa individual. Então, o CLV é quando um cliente novo meu entrar, o LTV é sobre quando um cliente novo meu entrar, ele vai gastar R$1.000 comigo ao longo da vida. O CLV é o Gabriel já gastou na hamburgueria R$800 até hoje. Então, todo o histórico da vida do Gabriel, quanto ele gastou comigo até aqui. Né? Então, enquanto o LTV é sobre prever, o CLV é sobre histórico. Enquanto o LTV é sobre grupo, o CLV é sobre indivíduo. E aí tu pode fazer algumas coisas a mais. Por exemplo, tu pode pegar o CLV e dizer a média dos meus CLVs é tanto. E a média de todos os teus CLVs pode ser um jeito muito simplista de calcular o LTV, inclusive. Tu pode pegar isso e pegar toda a média de todos os teus CLVs e dizer, olha, se a média do gasto acumulado de todos os clientes é R$150 por cliente, então meu LTV é de 150. É um jeito bem básico, bem trivial de calcular LTV, não muito correto, não muito apurado, não recomendo esse cálculo, mas é uma opção para te fazer isso bem trivial. Então, e no LTV tu pode dar alguns passinhos além também. Pode falar, desculpa. Porque eu já, o que eu escuto aqui, e a gente até colocando a gente no fogo também, a gente já colocou que o LTV de tal cliente é de tanto. A gente vive falando isso, o LTV de tal cliente é tanto. Hoje a gente não fala mais, mas a gente já falou muito no começo e vê muita pessoa falando, olha, o LTV do Vinícius aqui é de R$1.500. Na verdade não, é o CLV dele. E aí já trazendo para qual é a tradução literal de cada um deles, CLV é Customer Lifetime. Ou seja, quanto que aquele cliente, o consumidor, aquele cliente específico deixou contigo. Então, o tempo médio em gasto ali do cliente. Já o LTV é o Lifetime Value, que a tradução é Lifetime Value, que a gente pensa aí, claro, numa predição ali, olhando para todos os clientes, e aí uma forma, como o próprio Gabriel comentou aqui, é pegar a média dos CLVs de todos os clientes que tem na base. Somar todo mundo comprou, pegar a média deles ali e dizer que esse é o teu LTV. Tu fazendo isso, tu já vai ter ali algo aproximado, um número que vai dizer, olha, um cliente hoje que eu estou adquirindo hoje, provavelmente vai gastar R$500 ou os R$1.500 e aí isso te ajuda até tu saber quanto é que pode fazer ali gastar com aquisição de cliente. Fechou? Exato. E eu também gosto de falar do LTV que dá pra te fazer por grupo, né? Que eu acho que é uma coisa que pouca gente faz e eu acho que é bacana de fazer. Porque assim como no cohort, o LTV tu também consegue criar segmentações. Tu pode falar qual que é o meu LTV por faixa etária. Então, pessoas de diferentes idades vão ter LTVs diferentes.
E aí, como é que tu faz isso? Tu olha o histórico só daquele grupo. E baseia tua LTV, ao invés de basear em todos os teus clientes, tu baseia só nos clientes que combinam com aquele critério. Tu pode fazer o teu LTV por gênero. E aí, quando tu começa, ou por B2B versus B2C, todos os exemplos que eu dei antes, aqui também cabem. E aí também é bacana de tu ver, porque, por exemplo, às vezes tu vende B2B e B2C. O teu custo de aquisição do B2B e B2C vão ser com certeza diferentes. O teu LTV deles tem que ser diferente também. Na ratio dividindo o teu LTV pelo teu CAC, né? O teu LTV de B2B dividido pelo teu CAC de B2B e o teu LTV de B2C dividido pelo teu CAC de B2C, qual que está mais lucrativo para ti? Levando em conta essas duas coisas. Então, tu olhar para grupos, quando tu atende mais de um tipo de cliente, é importante que as tuas métricas sejam que levem em conta esses diferentes tipos de clientes. Se os teus clientes são todos do mesmo setor, do mesmo segmento, a tua base é muito genérica, aí ok, então precisa se preocupar com isso. Agora, se tu tem operações segmentadas dentro da tua marca, é importante tu ter essas métricas segmentadas, tanto o CAC como o LTV, como talvez os clientes ativos, separar também. Tudo que tu faz é bom tu olhar segmentado para saber qual que é o tipo de cliente que está sendo mais lucrativo no teu negócio. Isso, porque aí a hora que tu adquirir um cliente novo, que tu souber que ele é daquele gênero, por exemplo, tu já vai saber qual que é a probabilidade ali. Isso a gente gosta de falar, um exemplo bem claro é fazer isso numa loja de moda. Tu tem uma loja de moda que nem a Renner, por exemplo, e tu separar o teu LTV de homens e o LTV de mulher, tu sabe quando chegar uma mulher nova ali como um cliente, tu sabe que o LTV dela é 1.500. Um homem vai ser, sei lá, R$ 500. Tô chutando aqui. Então, a mapa, tu consegue distinguir ali até pensando na aquisição quanto é que tu pode despender de custo para trazer esse novo cliente, dependendo de algumas categorias, como tu bem falou aqui, às vezes de B2B, B2C, coisa do tipo, mas até, como tu comentou antes, gêneros também, que aí eu sei na entrada já qual que é o LTV daquele cliente. Sim. Eu acho que é bacana também, como tu falou ali antes, que é importante tu saber o teu LTV para te poder saber quanto tu pode gastar de CAC, né? Tu comentou disso. Eu também gosto de trazer esse assunto à tona. É importante tu saber quanto custa perder um cliente para te saber quanto de desconto ou quanto tu pode gastar numa estratégia de recuperação. E isso é uma coisa que ninguém fala, né? Foi outro assunto que a gente começou a puxar para cima aqui na Kevin, eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Mas eu acho que é uma coisa que tinha que ser falado mais, cara. Pensar sobre qual que é o custo de perder um cliente. E eu gosto de definir o custo de perder um cliente como o somatório de todas as possíveis compras que ele não fez. Então, tu consegue pensar qual que é a probabilidade do cliente fazer mais uma, duas, três compras para frente baseado no histórico dele. Então, olhando para clientes com perfis similares, e se esse cara, por exemplo, vamos falar assim, tu foi numa loja, num café, tu comprou uma água e tu nunca mais voltou. Esse café perder você como cliente é uma coisa. Agora, tu vai no café 3 vezes por semana, tu e tua namorada, e pedem um sanduíche, um café cada vez e gastam, sei lá, 70 pila cada vez que vocês vão. Então vocês gastam ali 200 pila por semana no negócio. E vocês já foram lá umas 20 vezes. O cara perder você como cliente ou perder quem comprou só uma água não é a mesma coisa. São custos diferentes. Sem dúvida. Certo? Então, claramente tem um cliente que tem um peso maior do que o outro. E tu consegue olhar para o momento de vida da pessoa e o momento de vida de clientes parecidos com ele e estimar qual que é a probabilidade desse cara seguir voltando. Porque tu pode dizer, todo mundo que veio 5 vezes, de todo mundo que veio 5 vezes, 10% das pessoas que vieram 5 vezes, vem 6. De todo mundo que vem 6 vezes, 5% de quem vem 6 vezes, vem 7. E assim por diante. Então tu consegue fazer um encadeamento de probabilidades a futuro para definir qual que é a chance desse cliente vir mais uma, duas, 3, 4 vezes e assim por diante. E tu consegue levar em conta essas probabilidades de visitas futuras com o teu ticket médio desse cliente específico para te estimar quanto que esse cliente gastaria na próxima vez que tu viria. Então, baseado no teu ticket médio e na chance que tu teria de voltar mais 3, 4, 5, 6 vezes, a gente consegue estimar qual que é o teu custo por perder um cliente. E aí cada cliente vai ter um custo de perda diferente. Se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, aí também vai lá no Instagram da Kevin, pede o link da nossa Masterclass. No finalzinho eu falo sobre isso, mostro como calcular,
Tem uma planilha que calcula também, que a gente disponibiliza o link. Posso pedir lá pra gente dar uma planilha? Essa planilha é incrível. A gente mostrou lá na Masterclass, todo mundo ficou de cara. Então, ele além de fazer esse cálculo, só tu colocando os dados de puxar teu histórico de vendas de clientes ali, do teu e-commerce ou do RP, enfim, que tu tiver, é uma planilha do Google Sheets. Se tu quiser, faz o que o Gabriel falou. Vai lá e coloca planilha de métrica de retenção no nosso inbox do Instagram que a gente te manda ela. E aquilo ali é ouro. Aquela planilha ali é ouro. Quem já teve acesso fala. Até na própria Masterclass, quem estava olhando lá, traz muita. Até cálculo de LTV, que a gente sabe que às vezes não é fácil fazer. Tem várias formas de calcular, que também já está printado lá. É só trazer os dados, ele já faz todo o cálculo automático e te mostra ali o teu LTV. Então chama a gente lá que a gente manda essa planilha. Aquela planilha calcula CLV por cliente, calcula LTV, calcula quanto custa a perda de um cliente, calcula período de churn, calcula várias coisas naquela planilha. É bem bacana o material que está lá. Mas eu acho que é importante, apesar de aqui ser complicado a gente entrar no pormenor do cálculo, eu acho importante levantar esse questionamento para ficar na cabeça das pessoas. Quanto custa perder um cliente para ti? E é importante tu saber mensurar isso para te poder decidir quanto tu está disposto a gastar para recuperar ele. Porque talvez para o cara que veio uma vez só e comprou uma água, o custo para recuperar ele não vale muito a pena, porque talvez ele não tenha deixado tanto isso na mesa. Agora, o cara que já comprou de ti 10, 15 vezes, gasta R$150 por cada vez, tu tem que dar uma alimentação grátis, um café grátis para ele, segue valendo a pena. Mesmo que tu dê... Mesmo que a próxima vista dele seja 100% subsidiada por ti e tu não ganhe nada e tu fique no prejuízo, ainda vale a pena recuperar ele por causa do potencial. Porque as próximas vezes que ele vai vir ali, vai se pagar tudo isso. É claro, tem que colocar ali teus custos e tudo mais para levar em consideração, mas tu ter essa métrica e às vezes o custo que tu vai ter ali, um desconto ou algo do tipo, às vezes nem é desconto, nem é algo do tipo, mas é o teu esforço de tentar trazer ele de volta. E às vezes é alguém pegar o telefone, ligar, é alguém mandar uma mensagem personalizada, é alguém fazer algum tipo de ação para tentar reconquistar ou trazer aquele cliente. Então essa é uma das formas que a gente usa esses dados aqui para entender quais clientes, porque diferentes clientes em diferentes jornadas têm diferentes esforços que a gente faz ou deveria fazer para trazer aquele cliente de volta. Então, como a gente já está mais profundo aqui na questão de retenção, principalmente com os clientes de nossa consultoria, a gente tem que entender quais grupos de clientes, quais tipos de cliente a gente coloca mais esforço, coloca mais dinheiro, entre aspas, ali para tentar trazer ele. E esse dinheiro em si é mais esforço, na maioria dos casos, do que desconto ou algo do tipo. Ou como o próprio Gabriel disse, até dar algo grátis, que foi algo que ele falou lá no primeiro episódio, que a Ering teria que dar uma camiseta para ele, para talvez ele voltar a comprar, mostrar que mudou. E esse é um exemplo claro. O Gabriel, que já tinha comprado muito com eles e acabou parando de comprar por algum motivo, talvez esse cliente vale a pena tu dar uma camisa para tentar trazer ele de volta, mostrar que mudou, algo do tipo, chamar o cliente. E aí, fica de spoiler aqui, se não viu o primeiro episódio, vai lá no primeiro episódio do Pode Reter, que tem essa historinha aqui do Gabriel com a Eric, que eu relembrei aqui, foi bem engraçado. É verdade, fica aí o exemplo, né, a história foi bem bacana. Aquele primeiro episódio ficou bem legal sobre o que é retenção no geral, recomendo muito o pessoal assistir. E aí, eu acho que pra gente finalizar aqui, já encaminhando pra parte final, beleza, tem várias coisas que a gente faz para tentar trazer o cliente, para medir retenção, para saber se a saúde da nossa base de clientes está boa. Eu acho que boa parte dessas métricas de retenção basicamente é para entender a saúde da nossa base de cliente, entender como é que está indo a qualidade dos clientes que a gente tem ali, se continuam comprando, se continuam fazendo ações. Medir retenção, eu gosto de dizer que é sobre isso, entender tua base de cliente, ver o quão saudável ela está e se não tiver, fazer ações para melhorar isso. Mas tem coisas que a gente quer, às vezes, um retorno mais imediato. Geralmente a gente faz algum tipo de ação e quer que aquilo retorne. Como é que a gente mede a retenção para campanhas, para as ações específicas? Agora voltando pro exemplo, eu dar um lanche grátis ali no café para alguns clientes ou dar uma camiseta para clientes muito bons da Ering que pararam de vir, o quanto que isso deu resultado de retenção?
O quanto que essa campanha, essa ação específica funcionou? Como é que eu meço isso? Como é que eu vou medir uma campanha, uma ação, uma iniciativa específica, Gabriel? Como é que a gente faz isso aqui? Cara, aqui o que a gente faz, na verdade, é que toda ação que a gente faz, e aí alguma ação com o objetivo de gerar compra, alguma ação com o objetivo de gerar feedback, pegar opinião, porque retenção está muito sobre tu escutar o cliente também, tu conseguir ter um relacionamento bom com ele. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir qual é o objetivo da campanha, né? Então, definir o que eu quero com essa campanha que eu estou fazendo. Eu quero gerar compra. Beleza, eu quero gerar compra. Em quanto tempo que eu quero gerar essa compra? Em até 7 dias, em até 20 dias, em até 30 dias. Ou seja, tu tem que definir o que é teu critério de sucesso para te conseguir medir se teve sucesso ou não. O que as pessoas fazem geralmente é só mandar e depois querer ver. Só que se tu não definiu antes o que é sucesso para ti, como é que tu vai saber se deu certo ou não, né? Então aqui na Kevin o que a gente faz? A gente define isso, olha, eu estou mandando uma campanha aqui para 1000 pessoas e eu quero que dessas pessoas que estão recebendo, eu quero me considerar conversão se as pessoas comprarem até 7 dias depois ou até 10 dias depois de receberem a campanha que a gente mandou. E aí a gente vai ficar rastreando dia a dia ali e vendo. Então, das 1000 pessoas que receberam, de novo, 40 compraram. Então, 4% de conversão nessa campanha, porque compraram dentro do período que a gente estabeleceu. Essa coisa de medir conversão por clique no e-mail, por taxa de abertura, eu acho que no final a gente tem que ver o que gerou de fato receita. As coisas são complementares, né? É importante tu ver o clique, é importante tu ver a taxa de abertura para te considerar o engajamento, mas tu tem que ver também se gerou compra lá no final, lá na frente. Então se tu conseguir medir os dois, melhor ainda, porque tu consegue acompanhar as duas coisas. Mas se tu for medir uma só, eu mediria das pessoas que eu entrei em contato, quantas voltaram a comprar. Então a gente sempre mostra isso na Kevin para definir que isso é conversão. E uma coisa muito bacana que a gente mostra nos nossos relatórios aqui é quando alguém converte alguma campanha, a pessoa foi lá, recebeu uma campanha, uma automação, estava configurado que conversão era compra em até 10 dias, a pessoa comprou no dia 8, por exemplo. Então a gente vai lá no relatório e vai ver, essa pessoa converteu. E antes dela converter, ela estava há 100 dias sem comprar, e depois dela converter, ela já fez 4 ou 5 compras. Esse relatório eu acho muito bom. Porque esse relatório é lindo, porque a gente manda, às vezes, para essas 1000 pessoas que tu mandou ali de exemplo, numa campanha, ou uma automação. A gente usa aqui mais automação do que as campanhas. Aqui a gente cita pra gente automação, aquelas réguas de relacionamento, sempre que um cliente fizer tal coisa, ele quer receber tal mensagem. Então isso fica no fluxo automático, que a gente chama aqui. E tem as campanhas que eu vou selecionar um grupo específico aqui e mandar hoje para todo mundo. Então tem essas duas formas. Mas, por exemplo, tanto em campanha quanto em automação, um cliente tem cliente diferente dentro daqueles grupos ali. Tanto de tempo quanto de outras coisas. Só que aí a gente pega e mostra isso porque esse número é incrível. Eu mandei aqui para todo mundo que estava entre 6 meses, fiz uma campanha para todo mundo que estava entre 6 meses e 1 ano que não comprava. Ou 2 anos que não compravam e que compravam muito tal produto. Então eu fiz uma segmentação específica, fiz uma campanha específica para um produto, isso a gente fala muito aqui, fazer campanhas muito mais específicas de produtos específicos para pessoas que vão querer aquele tipo de produto. Então isso é uma das coisas que a gente acaba falando aqui. Mas beleza, dentre esses clientes que estavam entre 6 e 2 anos sem comprar e eram 1000 pessoas, quando aquelas que voltaram, vamos pensar aqui nas 40 que voltaram, teve gente ali que fazia 6 meses que não voltava, 6 meses, um pouco mais, mas tem as pessoas que fizeram quase 2 anos que não, e mostrar isso, a pessoa estava 600 dias sem comprar e voltou. Então cada pessoa que converteu a gente mostra lá, essa pessoa estava 600 dias sem comprar e comprou hoje. Se tu olhar hoje aquela automação, aquela campanha, vai dizer que ela fez só um pedido. Mas depois a gente faz isso, que a gente deixa aquele tempo, uma campanha específica, já passou ao intervalo de conversão que a gente considera, por exemplo, 10 dias. Então, daquelas 1000 pessoas, 40 compraram em até 10 dias e todas compraram uma vez. Então, tá lá, clientes que faziam 6 meses que não compravam, clientes que faz 600 dias, quase 2 anos lá que não compraram, tá na primeira linha, na primeira coluna. Mas tem uma outra coluna que a gente diz quantas vezes ela já veio depois daquela automação. E é claro, depois que passou os 10 dias, geralmente só tem uma, mas a gente às vezes pega aquela campanha que a gente mandou ano passado e entra de novo lá e vê, olha, aquela campanha que reativou um cliente de 600 dias sem comprar, fez agora ele já fazer 10 compras do ano passado para cá. Ou seja, a gente olha campanhas ou automações antigas e consegue ver
que a gente só não recuperou clientes, como também fez eles virarem clientes ativos, ou seja, ele continua comprando mesmo. Cara, essas duas métricas nas campanhas, nas automações, fica incrível ali. Os clientes quando veem, caramba, tem um cliente que estava tanto tempo sem comprar, comprou e ainda a gente manteve ativo, que basicamente é o objetivo aqui da Kevin, né? É muito bacana, né? Porque a gente fez quando teve um cliente de loja de moda, que ele virou cliente nosso, e aí a primeira ação que a gente fez com ele foi mandar uma campanha para um grupo grande de pessoas, umas 2.000 pessoas. E aí no meio dessas 2.000 pessoas teve uma cliente que ela tava, acho que há 800 dias, 600 dias, um período grande sem comprar, e que na vida toda dela, ela tinha 5 pedidos, num ticket médio de 140, eu acho que era, porque era uma loja de roupa, então ela tinha gasto até agora ali uns R$ 700, aproximadamente. E aí a gente mandou essa campanha, e ela tava há muito tempo já sem comprar, tava uns 2 anos. A gente reativou esse cliente. Uns 4 meses depois, não lembro quanto tempo foi, mas uns 4 meses depois a gente olhou aquela automação de novo, aquela campanha de novo, e a cliente foi reativada depois de 2 anos e ela tinha feito não mais um pedido, ela tinha feito 9 pedidos depois da automação. Então só naquele cliente a gente gerou, acho que foi 12 ou 13 mil de receita para a empresa com base em um cliente reativado. Então quantos desses clientes reativados pode ter a tua base? Né? E se tu não olhar para tuas métricas, tu nunca vai saber o impacto disso. Então é muito importante tu mencionar a retenção para conseguir achar essas coisas, ver, apontar e ver o valor disso, né? Porque tu pegar um cliente individual que traz 12, 13 mil de receita para uma loja de moda, se a gente achar outros clientes com esse 12 mil de receita depois de uma recuperação. Então, era 12 mil que provavelmente eles não teriam ganhado, tido a mais ali no faturamento com essa cliente, com uma cliente, imagina as outras, né? Mas com uma cliente, 12 mil, se não tivesse entrado em contato, não tivesse feito uma ação de retenção. Aí eu gosto de dizer, quantos clientes desses talvez não tenha adormecido ou perdido aí dentro da tua base, que tu não faz nada e que provavelmente poderia estar trazendo mais faturamento para ti aí, mas tu não tá olhando para retenção. Olha para... A gente vai falar bastante aqui, porque é o nosso mantra quase aqui, mas olha com carinho e dedicação para tua retenção de cliente, que provavelmente aí no longo prazo é ele que vai te trazer maiores resultados. A gente já falou algumas vezes aqui, fala internamente, fala para cliente que dependendo do quanto que tu mexer na tua alavanca de retenção aqui hoje, daqui a 2, 3, 4 anos, vai interferir muito no teu faturamento. Então, quanto mais tu melhorar a tua retenção hoje, quando a gente vai empilhando retenção em cima de retenção mês a mês, isso pode significar uma bola de neve lá na frente. É uma bolinha de neve que vai começando agora, mas é algo que pode ser grandioso no teu faturamento daqui a alguns anos. Isso é outro dado, inclusive, que naquela masterclass de métricas a gente mostrou uma planilha mostrando dados sobre isso, eu não lembro qual era o número agora, mas era uma coisa tipo, se tu aumentar 5% a tua taxa de retenção, teu faturamento daqui a 3 anos vai ser o dobro, ou um pouquinho mais que o dobro. Era uma coisa assim, mas era uma coisa muito absurda, onde tu mexesse um pouquinho só na taxa de retenção, o resultado lá na frente era muito grande. E aí também a gente mostrou essa planilha, mostrou esse número agora, não lembro o dado exato, mas é esse efeito bola de neve, né? E a mesma coisa ao contrário, se tu não cuidar da tua retenção e teus clientes pararem de voltar, o teu faturamento também vai reduzir drasticamente. Porque isso é uma diferença que as pessoas não se dão conta. A aquisição, para te ter um resultado grande, palpável, tu tem que dobrar a taxa, triplicar a taxa, aumentar uma quantidade grande. A retenção, se tu mexer 2, 3% para mais ou para menos, já tem um efeito em cascata gigantesco no longo prazo. Isso pensando no longo prazo, né? A aquisição tu consegue resolver no curto prazo se tu dobrar. Só que tu tem que dobrar todos os meses. Ou seja, se tu gasta 10 mil reais hoje por mês para aquisição, não, eu preciso melhorar muito o meu faturamento aqui, eu vou dobrar de 10 mil, vou colocar 20 mil reais em aquisição. Provavelmente, se tudo tiver certo, claro que nunca dobra, mas tu vai dobrar a tua aquisição. Só que tu vai dobrar a tua aquisição hoje. Ou seja, esse mês. Mês que vem, se tu precisar fazer isso, tu vai ter que dobrar de novo a tua aquisição. Ou seja, em questão de dinheiro, de esforço, tu vai ter que botar muito esforço ali para dobrar no mês que vem de novo. Agora, se tu mexer 5% na tua taxa de retenção esse mês, essa taxa que era, sei lá, de X%, ser X% mais 5% esse mês, e tu manter agora essa nova taxa todos os meses, daqui a X anos, ou daqui a 12 meses, 2, 3 anos, tu melhorou muito o teu faturamento. Já a aquisição não.
porque se tu não voltar, dobrar ali ou mexer muito a tua aquisição e não continuar fazendo esse grande esforço de aplicação, isso não funciona. E geralmente, retenção, outra coisa também, tu cria padrões, tu cria, como que eu posso dizer? Tu cria rotinas, tu cria as réguas, tu entende o que fazer para melhorar a tua retenção e aquilo acaba entrando no dia a dia e cotidiano da tua empresa, ou através de alguma ferramenta como a Kev, ou através de padrões que tu coloca. Não, agora toda vez depois de um pedido, eu quero 7 dias depois mandar uma mensagem para saber se o cliente recebeu o produto, se está tudo ok. Então, tu altera um processo e esse processo mexe na tua taxa de retenção. Só que tu alterando esse processo, tu alterou uma vez, é mais fácil manter isso, mas às vezes é um processo que tu alterou nesse mês, hoje, e que agora ele vai ser aplicado todos os meses ali, é mais fácil manter, digamos assim. Se tu automatizar, melhor ainda, mas ficando aquilo, isso melhorou tua taxa a eternum, digamos assim. Claro que aí tu vai empilhando ações de retenção, uma mensagem 7 dias, após 7 dias, outras coisas. Então tu vai colocando coisa a coisa e melhorando e mexendo o ponteiro da tua retenção. Isso vai empilhando e melhorando muito a longo prazo o que tu faz. Por isso que a gente sempre diz, olha para a retenção, que isso vai ajudar muito a saúde e a perpetuidade aí do teu negócio durante os anos. Eu acho que o principal foi, mas eu queria só deixar um cliffhanger, uma chamada para uma coisa que a gente não mencionou nesse episódio aqui, mas a gente vai ter espaço para falar. Porque aqui a gente falou de mensurar a retenção e não falou de RFM, né? Que é uma coisa tão comum de se falar quando se fala de retenção para negócio transacional. E tu olhar para quantos clientes tu tem em cada segmento da RFM, qual que é o teu RFM score de cada cliente, e assim por diante. Então a gente realmente não falou nesse episódio sobre isso. Eu acho que até a gente pode fazer depois um próximo episódio sobre RFM, só que também já dando spoilers, tu tá pegando esse podcast, desculpa, assim que a gente lançou ela, provavelmente tem uma masterclass que a gente já tá aqui quase chegando perto do dia que a gente tá gravando esse podcast, já vai ser alguns dias depois. Então no dia que a gente lançar, vai estar para acontecer ou vai ser no próprio dia. Então tem uma masterclass que a gente vai estar falando de RFM, de como segmentar a base, mas vai estar bastante focado em RFM. E também a gente tem um material. Também esse material já está pronto e está incrível sobre RFM. Também, se quiser, chama a gente lá no Instagram e diz, olha, eu quero material de RFM. Manda um inbox lá pra gente que a gente manda esse material que ficou incrível. A gente já mandou para algumas pessoas aqui e o feedback foi bem positivo sobre esse material. Acho que era isso, mais alguma coisa a gente... Vai. Não, só para quem não sabe o que é RFM, assim, em um minuto, um resumo de um minuto, RFM é uma metodologia para classificar os teus clientes de acordo com 3 critérios. Quanto tempo faz que ele não compra, quantas vezes ele comprou e quanto ele gastou de ti no total. Essa análise gera uma pontuação para cada cliente e coloca cada cliente num segmento. Então, vai ter os clientes campeões, os clientes perdidos, os clientes em potencial. Enfim, tem toda uma metodologia. Se tu quiser saber mais sobre isso, aí sim, igual o Vini falou, pede pra gente no Insta que a gente manda o material, assiste nossa Masterclass que vai ser sobre isso, ou acompanha os próximos episódios que vão ter provavelmente episódios falando sobre isso em mais detalhes também. Eu acho que isso era tudo que eu tinha pra falar sobre métricas, Vini. Gostei muito desse episódio, espero que o pessoal tenha gostado também, que consiga pensar um pouquinho melhor sobre como acompanhar e medir a retenção dos seus próprios negócios. Porque tem um dado que é muito legal num paper que a gente leu, a gente tem o costume de ler muito paper aqui na Kev e dividir com o time, e teve um dado que falava que cerca de 80% das empresas considera a retenção tão importante quanto ou mais importante que a aquisição. Era 20% acho que diziam que era mais importante que a retenção e 60% diziam que era tão importante quanto, uma coisa assim. E aí quando vinha a pergunta seguinte, que era quantas dessas empresas avaliam a retenção do seu negócio, era uma porcentagem tipo 12%, eu acho que era, se eu não me engano. Uma coisa assim, 12% e meio. Então, 80% das empresas consideram retenção tão importante quanto a aquisição, mas só 12% das empresas estão, de fato, olhando para os dados de retenção, definindo o que é um cliente ativo e acompanhando. E um dos nossos objetivos com esse podcast não é nem tanto gerar a venda para Kev, mas é aumentar a consciência sobre isso e ajudar vocês a poder olhar mais para a retenção, saber para que números olhar, saber para onde acompanhar e para como saber se a tua operação está saudável ou não. É isso, é isso. Obrigado mais uma vez. Passamos aqui por alguns das métricas que a gente olha aqui dentro. Eu acho que se fosse falar todas, não ia caber num episódio só, mas eu acho que as mais importantes a gente teve aqui. Eu acho que um dos grandes desafios de falar sobre retenção
de métricas de retenção dentro de um podcast onde o objetivo é tu conseguir absorver a informação só por áudio, que muitos de vocês aí devem estar escutando isso no carro ou em fone de ouvido, enfim. Então, não tem o apoio visual. O apoio visual, quando a gente fala de métricas, é muito importante, mas eu acredito que o nosso objetivo aqui tenha sido atingido de trazer mais informação e aí colocar pulguinha atrás da orelha sobre a importância de estar medindo e olhando para as métricas de retenção aí do teu negócio. Se quiser saber mais, segue a gente lá no Instagram, acompanhe aqui nosso episódio, avalia ele no Spotify, deixa um comentário no YouTube, dá like, tudo isso ajuda a gente bastante a disseminar mais esse nosso conteúdo. Avalia, manda mensagem pra gente no Spotify, aqui tem no final do episódio uma maneira de tu deixar um comentário sobre isso ajuda bastante a gente. Obrigado a todo mundo que já deixou nos dois primeiros episódios. E por hoje é só. Muito obrigado aqui do nosso lado. Deixa uma mensagem final aí, alguma mensagem final, Gabriel? Cara, a mensagem final é para as pessoas de fato acompanhar sua retenção, seja por onde for, por Google Sheets, planilha, onde for, mas olha com carinho porque a retenção é o que vai matar ou fazer o teu negócio prosperar, um dos dois. É a bola de neve da maioria das empresas. São muito poucos segmentos que podem se dar o luxo de não ter que gerar recompra. E se tu é empreendedor, o mais provável é que tu dependa de recompra para sobreviver. Então é importante tu olhar para isso com carinho. É isso aí. Muito obrigado. Segue a gente. Segue a gente no YouTube, se estiver vendo pelo YouTube. Dá as 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify, se tiver gostado. Seja sincero, isso é importante pra gente. Deixa o feedback, isso ajuda a gente a melhorar. E a gente espera aqui num próximo episódio do Pode Reter. Forte abraço.